Amor com Bossa é uma marca cearense que transforma afeto em design. Nascida em Fortaleza, se destaca por criar produtos personalizados que carregam histórias, sentimentos e memórias. Cada peça, seja um quadro, uma caneca, uma imagem ou um cartão feito à mão, é cuidadosamente pensada para refletir a essência de quem vai recebê-la. Com estilo delicado e criativo, o ateliê aposta no conceito de design afetivo, oferecendo presentes únicos que vão além da estética. Eles têm propósito, significado e um toque de bossa. O Entre Assuntos está no ar para falar sobre design afetivo e empreendedorismo. Para falar mais sobre empreendedorismo, afeto, arte, eu recebo aqui com muito carinho a Maria Eugênia, do Amor com Bossa. Seja muito, muito bem-vinda ao Opinião CE e ao Entre Assuntos, Maria. Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui. Sei que vai ser um dia muito legal para a gente conversar. Com certeza. Olha, apresentar a Maria é assim muito especial. A gente pode dizer que ela é arquiteta por formação, ela é artista por vocação, é uma empreendedora nata, com um olhar carinhoso e caridoso sobre o que faz e sobre as pessoas com quem ela convive. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu acompanho um pouco do trabalho dela, acompanho muito, na verdade, e sou muito fã. Trazer a Maria aqui é falar um pouco sobre esse empreender natural, sobre as curvas da vida, e principalmente sobre arte, né? Eu queria que você trouxesse um pouco aí dessa essência da Amor com Bossa para a gente entender um pouco. Muita gente já conhece seu trabalho e eu queria que você trouxesse um pouco de como tudo começou. Bem, como tudo começou, né? Na verdade, voltando assim um pouco mesmo, a arte ela sempre esteve presente na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, sempre gostei de criar, de desenhar, pintar. E quando eu estava ali no colégio ainda, que eu busquei alguma faculdade, alguma coisa, eu não achei, não fui instruída que a arte podia ser uma profissão, né? E existia até, né? No antigo Cefet, que hoje é IFCE, né? Tinha artes plásticas, mas as escolas tradicionais, elas não enxergavam a arte como uma profissão mesmo, como algo que eu pudesse trabalhar, né? Então eu fui para a arquitetura. Fiquei até em dúvida entre publicidade também, que eu acredito que tem esse universo criativo. Cursei arquitetura, comecei muito cedo a trabalhar na arquitetura mesmo. Antes, assim, bem no terceiro semestre eu já estava ali envolvida na parte de interiores, que foi onde eu me encontrei. Que eu acho que muito por essa parte do universo que acaba mais rápido também, né? Que você consegue ver a sua obra pronta. Só que tive um divisor de águas, que a gente estava até conversando, que foi a maternidade. A maternidade, ela trouxe um desejo maior na minha vida do mundo, de mostrar para o mundo aquele tanto de sentimento que tinha dentro de mim, né? E aí no meio desse caminho, eu tive um problema emocional ali, acho que o mundo muito acelerado, eu tive muitos questionamentos mesmo, dentro da profissão e no mundo, sobre o mundo. E na minha terapia, ela falou, Eugênia, ali tem 2 lugares na sua vida que tem uma importância muito grande. Ela fez uma lista, que era a arte e a espiritualidade. E que eu não deixasse de lado isso. Aí ela disse assim, faça um caderno, um diário, você não diz que gosta de escrever? E aí eu criei um bullet journal, né, que é como se fosse um diário criativo, onde você planeja a sua vida de uma forma criativa, sem regra. Era um planner sem regra. E ali eu comecei a pintar, desenhar. E ali foi assim, eu olhei e disse, eu preciso viver isso aqui, eu preciso trabalhar com isso aqui, como eu vou fazer? E aí, coincidentemente, na mesma época, eu tinha feito um projeto para a escola do meu filho, uma reforma, e estava muito crua. Aí a Alana, ela falou assim, Maria Eugênia, o que tu acha da gente dar uns quadros aqui na escola? E desse jeito. Aí eu disse assim, pois vamos fazer assim, deixa eu criar esses quadros, deixa eu cuidar das molduras, você paga só as molduras.
E aí, na época, eu procurei umas gravuras na internet, porque eu ainda não tinha, assim, a ideia do que fazer. Só que ao invés de eu procurar aleatório, eu fui pensando nos ambientes e nas sensações que aqueles lugares me causavam. Era uma escola que eu tinha um amor muito grande. E aí eu comecei a visualizar contando as histórias. Aí eu lembro muito que na recepção eu coloquei até aquele... esses que estão atravessando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Aí eu coloquei um passarinho pequenininho. Quando eu vi, eu disse assim, gente, eu preciso trabalhar com isso. Eu vou criar uma empresa de contar a história através de quadros. E foi desse jeito. Eu lancei mesmo, como eu gosto de falar, na tora. Eu nem pensei, eu fui. E o nome, ele veio disso, porque tudo eu falava na arquitetura. Vamos botar um quadro para dar uma bossa? Tudo eu falava para dar uma bossa, como se fosse assim, um charme, um toque. E eu lancei desse jeito. Criei um Instagram e disse, gente, a partir de agora eu tô vendendo quadro, contar a história, eu posso montar os quadros do quarto do seu bebê, do que você quiser. E foi desse jeito. E aí nasceu essa empresa tão incrível e tão cheia de amor e de bossa, né? Que é Amor com Bossa. E, Maria Eugênia, fala um pouco sobre se tornar empreendedora. Você já tinha uma veia de arte artística, você já estava ali num momento bem favorável, mas se tornar empreendedor é algo também que marca uma transição, né? Marca muito. Na verdade, eu sempre falo, né, que você se torna empreendedor sendo. Porque, por mais que a teoria explique ali, a gente lê muito, quando você está imerso nesse universo do empreender, é muito diferente. Primeiro porque você precisa desenvolver habilidades que você não gosta às vezes. Eu faço muita coisa que eu não gosto, mas que são necessárias, como a vida adulta, né? Que a gente faz as coisas. Então, no empreender, você ali precisa também, principalmente quando é arte, tem um lugar com muito cuidado, porque você, ao mesmo tempo que você precisa viver, fazer a empresa acontecer, pagar as contas, tem um lugar que é importante que você não pode perder, né? Que é uma essência, não ir na manada, mas estar atento às tendências do mercado. Eu acho que a arquitetura, ela veio para a minha vida para isso, para eu ter esse olhar. Porque, de uma certa forma, eu já empreendia porque a gente tinha um escritório, a gente trabalhava muito com arquitetura comercial. Eu e o Vitor, que é meu esposo, né? E aí, quando eu comecei, eu percebi que muitas coisas eu precisava realmente profissionalizar. Processos, financeiro. E eu errei muito, erro ainda, mas realmente, assim, a divisão entre a artista e a empreendedora, ela está exatamente no momento que eu percebi que a minha empresa, ela não era um hobby. Não era um hobby. Com 1 ano de empresa, eu larguei a arquitetura. Então, ali eu disse, agora eu preciso fazer isso aqui dar certo. Me capacitei, fiz cursos, li muito, fiquei muito antenada e comecei a perceber, preciso de um contador, preciso de preciso aqui de alguém que me oriente como eu devo fazer assim. E isso foi acontecendo mesmo, mas eu acho que o empreender, você precisa estar dentro ali para você ir se envolvendo e percebendo que a sua empresa ela é como um sangue, que ela circula, precisa circular para ter vida, sabe? Você precisa estar em contato com outras pessoas, você precisa desse universo de ter a troca, de ter a conversa, de ler, se capacitar, de perceber as falhas, estudar os processos da sua empresa, para isso fazer acontecer. E aí é igual uma raiz que você vai ali regando e as coisas vão realmente assim frutificando mesmo. Isso é bacana. O seu trabalho, ele tem uma característica muito forte, assim, que é aquela característica que você olha e de repente você diz, isso é Amor com Bossa, né? Então, assim, é uma leitura, você trabalha muito com a leitura de sentimentos, com emoções, as suas campanhas são muito traçadas em cima, tem toda uma filosofia, né? Tem um sentido e uma razão de ser. É uma escolha, foi natural, você alimenta isso, como é que você constrói essa relação com os seus produtos, com as coisas que você faz? Foi um pouco natural, na verdade foi natural pela minha forma de ser, eu sempre fui uma pessoa assim eu sempre fui muito sensível, então assim, eu gostava de escrever,
eu gostava muito de colocar para o mundo, de servir. Eu acho que a minha forma de amar, minha linguagem do amor é essa, de dar a palavra de afirmação, de servir as pessoas que eu amo, de escrever. Eu sempre gostei muito de escrever carta. E aí eu acho que muito rapidamente, quando eu comecei a trabalhar, eu percebi que fazia realmente assim, o meu coração vibrar, era as histórias que as pessoas me contavam, que elas queriam que eu transformasse aquilo. Então, naturalmente, isso foi acontecendo. Assim, não foi algo que eu pensei, mas eu acho que era algo que realmente já estava dentro de mim, né? Que era esse desejo de levar para o mundo. E eu não gosto do raso. Até mesmo na própria arquitetura, eu não gostava quando o cliente queria que eu decorasse a casa dele inteira, quando acabava, comprando nas lojas, porque eu sentia muito falta das histórias, né, do afeto, naquela, às vezes é um quadro que nem é tão bonito, mas ele foi pintado por alguém que você ama, você ganhou de alguém. Então eu acho que na vida da gente, quando a gente se cerca das memórias, mesmo que a gente possa esquecer, se a gente olha, a gente sente de novo, né? E eu acho que eu consegui trazer isso para o Amor com Bossa de uma forma muito natural. Eu acho que é uma extensão mesmo do que eu acredito, da forma que eu fui criada também, né? Minha avó, ela teve um papel muito importante nesse lugar na minha vida, né? Como artista, como alguém que gosta de trazer à memória aquilo que dá esperança, isso é até bíblico. E foi assim, eu não sei, não teve uma intenção, mas eu acho que tem realmente a essência. Nasceu acho que junto a essência. com o projeto. Isso. Nasceu não, cresceu. Cresceu, né? foi devagar, realmente. Agora, você faz um trabalho muito bacana e tem uma vitrine muito grande que é a internet. A gente sabe que hoje a internet é um fenômeno, isso é indiscutível, a gente não tem como olhar para trás e rever alguma coisa, a gente sabe, mas a gente entende também o quanto tudo tem dois lados e o quanto é difícil trafegar nesse caminho digital. Traz os benefícios, traz o peso para o outro lado. Eu queria que você falasse como é empreender tendo essa essência que você tem mais humanizada, né, mais sensível, dentro de um mundo tão louco que é esse mundo virtual. E acelerado, né? Assim, o que eu posso te dizer, assim, sem sombra de dúvida, hoje o que eu ainda sinto no empreender, principalmente digital, é o imediatismo, assim, é uma coisa que me incomoda muito, no sentido de que, principalmente a arte, ela não é a arte, por mais que eu esteja vendendo o meu trabalho, ela não é algo que está pronto ali, né? Então, assim, as pessoas, principalmente pós-pandemia, né, as pessoas, elas ficaram um pouco deseducadas nesse sentido de entender até mesmo o tempo das coisas, né? E isso é algo que eu tenho batalhado muito, assim, para... ao mesmo tempo que eu quero mostrar o meu trabalho que eu quero trazer ele num propósito. Então, às vezes eu sinto que nem todo mundo vai compreender a forma que eu quero vender o meu trabalho, por exemplo, no varejo. Eu percebi que o WhatsApp, ele não é um lugar bom para mim, exatamente pelo imediatismo, pela urgência que ela me exige. E eu sentia muita ansiedade com isso, com a quantidade de informação que chega, com a comparação, com a necessidade das trends, tudo. Parece que você precisa acompanhar, senão você está parado ali. E eu percebi assim, talvez o meu lugar não seja exatamente esse. Eu posso estudar a tendência do mercado, eu posso fazer, mas tem um lugar que eu preciso estar. E nem sempre eu vou agradar a todos, né? Então, assim, eu criei um site. Por quê? No site, o cliente ele tem um autosserviço. Então, ele já desacelera, porque ele precisa exercer o escolher. Ele vai ter que ler a descrição. Claro que tem a dúvida que a gente pode tirar, mas, assim, o WhatsApp, você vender ali no imediato, aquilo me deixou muito nessa sensação de comércio. Ah, tá aqui, vamos vender, vamos vender. Então, assim, eu quero trazer essa pausa, às vezes, né? E eu percebo que, por muito tempo, as gerações mais jovens não queriam Amor com Bossa. Realmente era 30 mais, né? Porque essas pessoas, 30 mais, elas
elas se dão mais o tempo de parar, de desacelerar e entender, peraí, então, beleza, vamos aqui, eu vou ler o que que tem. As pessoas nem leem, elas É verdade. nem entendem o que elas querem, e se você não responde em 5 segundos, elas não querem mais, você não presta. Isso é difícil. Eu acho que você acabou até criando um ciclo diferente de relação entre produto e cliente, porque quando você é, entre aspas, obrigado a participar de um processo, Isso. você precisa mergulhar nele. Precisa, e o meu cliente ele precisa estar no processo. Não tem ali, você tem que entender e você faz com que as pessoas entendam se aquele produto te toca de alguma forma. Então é um modelo de negócio que hoje é bem raro. É bem raro. Então difícil. você se destaca muito nesse sentido. Que bom. Que bom. Eu enxergo muito esse processo como algo, é como você fala, é como se você estivesse comercialmente remando contra a maré. Olha, quem está vendendo quer vender cada vez mais, em maior volume, em maior quantidade, muito mais rápido, nesse loop. E você não, obviamente que você quer vender, claro, lógico, você precisa manter o seu negócio, mas você criou uma cartela de clientes que entendem o que é o processo. Entendem. É quase como assim, eu precisei educar o meu cliente a entender como a gente funciona. Porque num curso que eu fiz, né, que foi muito legal esse curso, que era até sobre o encantamento Disney, né? De você entender o que o seu cliente precisa, mas você também dizer para ele o que você quer. E que você pode colocar regras no seu negócio, seja ele qual for, de uma forma generosa, de uma forma afetuosa, carinhosa, e também estar preparado para quebrar essas regras quando for necessário. Quando for necessário. Então, acontece muitas vezes de eu quebrar minha própria regra porque alguém não vai conseguir ou não. Então, a gente precisa, sim, ter uma rigidez no sentido de para as coisas acontecerem, mas você saber ouvir também o outro e entender que nem sempre vai ser daquela forma. E tá tudo bem também. Uma outra nuance interessante que eu acho que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão é a internet, ela meio que distancia pessoas. Meio não, ela distancia pessoas, né? Fisicamente falando. Porém, quando você coloca ali o seu diálogo com o seu público pelo Instagram, é uma conversa tão próxima, né? Então você consegue ter essa conexão. Fala um pouco sobre isso, Maria. Pois é, isso é algo que eu não abro mão, né? Eu não abro mão no sentido de muitas pessoas falam, você tem que terceirizar a sua rede social para ela ficar mais profissional, até esteticamente um feed, mas assim, eu acho que o Amor com Bolsa, ele cresceu, ele criou asas, né? Hoje ele é muito maior do que eu imaginava, mas tem uma grande parte minha ali, né? Às vezes eu até digo assim, que eu nem consigo tirar ele de mim, porque ele sou eu também. E na hora que eu tô ali, eu realmente estou sendo eu. Não tem um script, não tem você vai fazer assim, não. Ele é natural. Às vezes é tão natural que quando eu crio algo que eu quero apresentar, que às vezes eu escrevo um texto, eu boto e eu nem leio. Porque se eu ler, vai mudar a essência do que eu estou sentindo. Aí depois que eu mostro, às vezes eu vou ver até os erros, eu vou corrigindo. Mas assim, é tão natural, porque assim, quando eu mostrei aquilo, a gente acaba se conhecendo, a gente vai tendo a troca, é igual realmente um relacionamento, né? Primeiro meu cliente, ele vê, a gente tem uma troca ali no direct, aí às vezes o cliente compra no varejo, a gente começa a conversar no e-mail, às vezes no próprio WhatsApp também, né? E aí a pessoa percebe que essa linguagem que eu estou usando ali, eu estou usando aqui, eu estou usando no WhatsApp, eu estou usando no e-mail, e quando ela me conhece pessoalmente, ela vê que eu também tenho a mesma linguagem, não é fake, é quem eu sou. E essa troca, ela é como se fosse um oxigênio para mim. Se eu estiver só mostrando, perde o sentido. Então, assim, muitas vezes eu entrego algo que não é vendável, eu estou ali só apresentando, contando, porque é como se eu estivesse convidando as pessoas a conhecer quem nós somos, entendeu? Assim, porque não é só apresentar um produto. Vem cá, eu quero te ouvir, o que você tem a me dizer, né? E é uma troca, é um relacionamento mesmo,
Mas, assim, se tu me perguntasse assim, como foi, também não foi intencional. Isso foi acontecendo. Faz Totalmente parte do natural, processo. faz parte do processo. Adorei. É muito característico isso e traz essa conexão de fato, né? Eu amo essa palavra. Agora, Maria, fala de um lugar de ser gestora, empreendedora e de ser a pessoa que cria e que está ali com a mão na massa, digamos assim, né? Total. São desafios, porque o seu trabalho, o que você entrega, ele exige de você tempo. Exige de você um processo criativo, uma mente de artista, e o seu negócio exige de você uma gestão. Né? Como é que você concilia isso aí? Nem sempre eu concilio. Muitas vezes esses pratinhos caem, né? O Vitor, que é meu esposo, ele é meu sócio também, né? Primeira coisa que eu preciso dizer é que quando ele entrou na empresa, que foi no final de 2019, ele é arquiteto. E ele largou a arquitetura também para empreender junto comigo. Foi muito importante no sentido de me permitir um pouco ser artista, né? Ele me deu esse lugar. Ele tomou conta de muitas coisas que ficavam nas minhas mãos e que eram uma desordem, né? Sendo bem sincera, porque por mais que eu conseguisse, era muito para mim. Então, ele trouxe esse olhar de gestor, mas ele me colocou nesse processo, né? Para que eu não perca nunca o olhar tanto da gestão quanto do administrativo, do empreendedor em cima daquilo que eu estou criando. Muitas vezes tem produtos que eu crio que eles não são produtos de lucro, muito lucro. É como se assim, eles se pagassem com um pouco mais, mas que eu tenho essa permissão criativa, porque aquilo é fôlego para mim. Mas muitas vezes eu crio um monte de coisa, fico num processo criativo, e aí o próprio Vitor me fala, amor, vamos aqui, isso não é vendável, né? Isso não faz parte, isso não dá, você não vai ter esse tempo para você criar, para você executar. Tem muitos sonhos que eu tinha de trazer, e realmente o meu material, minha matéria-prima mais cara é o meu tempo. É a minha matéria-prima mais cara. E o meu tempo, ele envolve muitas coisas. Porque trabalhando, eu percebi uma coisa que até foi numa leitura que eu tive, que eu não vou saber colocar as palavras certas, mas é que era assim, que o trabalho ele nunca acaba para o empreendedor. Então, se eu disponibilizar o meu dia inteiro para trabalhar, da hora que eu vou acordar, da hora que eu vou dormir, vai ter trabalho para eu fazer. Porque eu estou criando, eu estou gerindo, eu estou vendendo, eu estou tudo ao mesmo tempo, colocando a mão na massa, né? E ele nunca vai acabar esse tempo. Mas existe algo além. Eu tenho um filho, eu tenho uma casa, eu sou uma esposa, eu sou uma filha. E juntar tudo isso é mais difícil ainda. Então, assim, muitas vezes isso se desequilibra, mas hoje nós temos já processos muito organizados dentro da empresa. Então, tem os prazos, tem um cronograma, e ali tem o dia. Tem um dia que eu tenho de criação livre, que eu posso só pintar. Eu tenho uns cursos que eu faço de pintura, então eu me dedico àquela pintura, sabe, a uma leitura, porque aquilo também vai me trazer um respiro criativo, né? O ócio criativo mesmo, mas para minha alma, para alimentar. E tem os dias que eu preciso sentar e só levantar quando eu terminar, de anotar tudo que eu preciso fazer, de passar para minha atendente o que ela precisa me ajudar. Então, assim, é realmente separar tempos e abas da minha vida para que eu dê conta minimamente daquilo tudo. E eu também sou muito fiel ao que eu suporto. Então, eu posso estar morrendo de vender um produto que eu criei numa campanha. Eu estabeleço um limite. Eu não boto nada infinito, mesmo que eu possa passar a vida toda fazendo, porque senão eu vou ficar escrava de mim. E aí tudo que eu construir vai perder o sentido, porque eu vou ficar só trabalhando. E o resto, né? É verdade. Maria, em algum momento vocês pensaram, e eu sei que sim, até recentemente, em trazer isso para um ambiente físico, em abrir as portas fisicamente, construir um amor com bossa para a gente entrar nesse lugar? Esse é o sonho da minha vida. É o sonho da minha vida. Esse ano a gente começou, mas assim, você
fazer uma reforma, você abrir um negócio físico, é muito, assim, financeiramente falando, é muito caro, né? E a gente viu isso na prática, que a gente começou e parou ali nos 15% de obra, e nós até nos assustamos. E é engraçado porque a gente tem experiência com isso, mas porque tem muita coisa envolvida. Só que eu sou persistente nos meus sonhos, eu não desisto deles. E esse desejo de ter um lugar físico, ele está acontecendo, né? Porque a minha vida esse ano girou muito em torno disso, né? Desse desejo de receber o meu cliente. Receber, pode ter os produtos ali para vender, mas é receber o meu cliente, é ele entender dentro daquele lugar um pouco de tudo. E assim, quando eu penso nesse lugar, eu penso num lugar em que a gente pode fazer as oficinas, um lugar em que a gente pode, sabe, ter um momento, uma tarde criativa, a gente pode tomar um café, conversar. Eu tenho o desejo do Amor com Bossa ser um lugar físico, ele não é só da venda, ele é da experiência mesmo de uma forma geral, né? E até reemendando nessa tua pergunta, quando eu percebi que ainda eu não ia conseguir abrir a loja agora, porque ela ainda está no processo, um longo processo, eu criei um projeto para encontrar as pessoas, né? Porque eu percebi que eu não precisaria de um lugar físico meu para que eu pudesse trazer as pessoas até mim e levar um pouco daquilo que eu acredito para elas, né? E aí nasceu o Bossa Juntos, que é um projeto de arte em que eu encontro as pessoas, entendeu? Então, assim, é como se fosse uma ponte. Até esse lugar ficar pronto para eu recebê-las, ele está sendo essa ponte. Então, eu tenho provocado esses encontros, levado a arte para as pessoas de uma forma diferente do que tem acontecido, com o propósito, com a essência do Amor com Bossa, da reflexão, do encontro, da conexão, da troca, porque eu acho que é isso. Você traz mais uma vez aqui, veio esse raciocínio rápido aqui para mim, instintivamente algo que é também um negócio e uma vertente de negócio e que as pessoas têm sede disso. Sim. As pessoas buscam, hoje muita gente está buscando a experiência. Muito. Né? Porque é um nicho também de mercado e é um nicho com propósito. Um propósito. Né? Eu acho que esse mundo tão louco e acelerado tem feito com que as pessoas deem passos atrás. Olhem um pouquinho o que é que tem além disso aqui. Disso. Né? O que é que eu tenho nesse produto aqui, o que é que essa caixa representa, mas o que é que tem, como ela é feita, sabe como ela é construída. As pessoas estão meio que com sede de entender processos e participar deles. Então, essas experiências têm se tornado a cereja do bolo para muita gente. E aí você entra de novo em um ciclo diferente, instintivamente, digamos assim. Muito. E assim, o que eu posso te dizer é que quando a gente percebe esse avanço da tecnologia, do digital, a gente percebe também um adoecimento, né? As pessoas estão adoecidas porque a gente vê, principalmente os mais jovens, mas acho que todo mundo, de uma forma geral, assim, a se conectar, afasta a gente da nossa realidade, né? Do que a gente vive aqui. E as pessoas têm buscado o momento para elas pararem mesmo, né? E eu acho que essas experiências, é o que eu sempre falo, assim, quando a gente vive algo sem performance, sem precisar performar, sem entregar algo perfeito, somente para viver, simplesmente viver, as coisas fluem muito, né? E eu acho que a arte, os encontros, eles têm isso, porque vira algo informal. Você está ali numa informalidade e eu posso trazer a arte também para esse momento, né? E eu percebo que essa busca, aí agora eu entro no outro público. Não é só dos 30 mais, 40 mais, que eu estou no 40 mais. Também tem um público jovem que está cuidando da saúde mental, que percebeu essa importância e que enxerga também a arte e o encontro e a troca e a conversa como um instrumento de cura. Aqui, ó, peraí, desse lugar aqui é um lugar que eu posso
ter na minha vida sem precisar que isso vire uma profissão, sem precisar que isso vire uma obrigação. Exato. É a experiência mesmo. Eu acho que a internet é um lugar seguro. É um lugar seguro. Por que as pessoas estão recorrendo à leitura? Os clubes de leitura? Porque é tanta informação de inteligência artificial hoje que eu acho que a gente tem uma segurança naquilo que é real, que existe, que tem um contexto histórico. Exatamente. As pessoas têm buscado lugares... Olha o patrimônio. As pessoas têm finalmente olhado, principalmente aqui, até para essa parte do patrimônio, do restauro, dos lugares que têm história. Porque isso conta muito realmente, assim, do que nossa geração está vivendo, e essa pausa. É uma experiência. É como se fosse uma sensação de estar presente. Pertencimento. É isso, é presença. Mas a gente precisa disso. Agora, Maria, fala um pouco dos projetos futuros e presentes. Eu sei que tem um jornal, tem uma jornalista, uma escritora nata aí nascendo junto com um projeto novo, né? Você está sempre trazendo essas inovações. Queria que você falasse um pouco desse projeto, das ideias que estão fluindo, o que é que a gente pode esperar aí do Amor com Bossa. Pois bem, eu acho que ainda mesmo nessa história de desacelerar, né, de termos pausas e boas notícias, né? Eu percebi um lugar na minha vida de silenciar muito, né? Esse lugar de silenciar, de pausar. E quando eu percebi, tem muitas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, que eu, principalmente, né, gosto, que eu ficava desejando levar para o meu cliente sem uma venda em si. Eu queria compartilhar, né, a leitura, a poesia. Eu sempre gostei muito de poesia, sempre gostei muito de ler, ler sobre as artes, tudo que faz, assim, eu acho que tudo que me rodeia, né, eu gosto muito de assistir filme também, né, eu sou um cinéfila, assim, amo ler sobre os filmes, sobre como eles foram feitos. Eu estava assistindo uma série um dia, né, que era Casa do Dragão, e eu quis assistir um bastidor sobre ela, sobre como ela foi feita, que era a casa que os dragões construíram, eram os bastidores de tudo, do cenário, do figurino. E eu fiquei olhando aquilo e eu disse, nossa, eu podia um dia fazer algo assim pro Amor com Bossa. Contar aquilo que rodeia a gente. E aí eu tava lendo Manuel de Barros, né? E que está até nessa primeira edição, um trecho dele, que ele fala sobre, que ele fala que meu quintal é maior que o mundo, né, que ele preza mais insetos que aviões, né, que é como se ali ele me mostrou assim, tem tanta beleza no nosso ordinário que eu poderia compartilhar isso com as pessoas. E aí eu fiquei pensando, um blog, eu já tive um blog, muitos anos atrás. E aí eu disse, não, eu quero entregar isso para as pessoas. E aí eu lembrei que eu conheci a Raquel de Queiroz, né, a escritora, com meus 14 anos. E eu disse para ela que um dia eu ia ser escritora, ousadíssima, né? Não, tô longe, viu? Mas eu gosto de escrever. E aí eu disse, eu acho que eu vou colocar esse sonho para fora. Vou criar um jornal. Foi desse jeito. E aí eu comecei a desenhar num papel primeiro e nasceu. E aí eu fiquei... Eu vou lançar e vou fazer as pessoas assinarem e receberem todos os meses boas notícias. Poesia, arte, filme, música, pessoas, né? Eu vou atrás de pessoas que têm histórias para contar, que podem inspirar o outro, uma palavra de Deus. Tudo que envolve o nosso mundo, mas só a parte boa. A parte difícil eu não quero trazer, eu quero trazer realmente poesia para o dia a dia. Maria, vamos falar um pouco ainda dentro do processo produtivo e criativo, que tipo de matéria-prima você usa? A gente tem inclusive umas fotos de alguns produtos. Fala um pouco sobre a mão na massa ali dentro do Amor com Bossa. Bem, assim, para o projeto nascer, primeiro ele vem na mente, né? A gente fica ali pensando às vezes um tema, nem é um material primeiro é o tema, né? Aquele tema que fica ali na minha cabeça. Aí, por exemplo, vou fazer uma box de Santa Terezinha. E aí eu vou ler sobre, né? E aí, a partir daquilo ali, eu vou olhar os materiais que eu poderia trazer, né? Para as pessoas se conectarem com esse tema, né? Então, assim,
Aí eu vou na imagem, aí eu penso, o que eu poderia fazer que vire um instrumento de oração, que é o caso dela, né? A pessoa precisa de um guia, ela precisa de algo que ela vai ler. Então aí eu penso, então tem que ter algo que ela vai ler, um livrinho. Mas ela vai ler como? Eu poderia fazer algo que ela olhe, que ela lembre da presença, aí eu faço a vela. Então assim, cada criação ela vai contando realmente a história daquele produto. E a matéria-prima, na verdade, eu não tenho regra. Ela vai nascendo mesmo. Eu uso o barro, a cerâmica, a madeira, a porcelana, a flor desidratada, a vela, o concreto. Tudo vira arte, tudo pode virar arte e sempre assim, contando uma história. Então assim, a casinha, né, ali até que eu mostrei aqui, essa casinha é uma casinha de barro. Como foi? Eu queria muito trazer esse novo momento de trazer o encontro, que as pessoas se sintam em casa. E aí eu fiquei com essa ideia, queria criar um produto, moldei uma casinha que fosse não somente um vaso, que ela pudesse ser um lugar onde eu posso botar uma vela, onde eu posso botar meus pincéis, onde eu posso botar flores. E aí mandei para queima. E quando ela veio, eu disse, agora eu quero qual cor, qual cara vai ter essa minha casa. E aí eu pinto e ali vira um produto. Nem sempre dá certo. Esse processo justifica bem o que você falou tão detalhadamente de entender o tempo. O tempo. Né? Porque cada produto que você cria, ele conta uma história, né? Ele tem um texto. Quando você recebe uma caixa, ela tem uma embalagem cuidadosa, e ela tem um bilhetinho, e ela tem um cartãozinho, e ela tem algo associado. Não é simplesmente um produto. Então, esse processo, você vê que ele tem... É por isso que a linguagem visual, uma identidade visual é tão importante para qualquer negócio, porque você olha e você identifica, isso aqui é isso. Isso. É realmente assim, vai no propósito de a pessoa tocar no que ela está sentindo. O que ela quer levar para o outro? Eu quero agradecer. Como a gente pode transformar essa gratidão num produto? Né? É isso. E aí a gente vai realmente assim, lá na alma, vamos colocar uma frase em algum lugar, o que a gratidão lembra? Talvez flores, ou algo que a pessoa sempre que ela passe, ela lembre. Então vai muito assim de cada história, né? Por isso que é realmente um processo que o cliente ele participa daquilo, porque vai ter a essência dele. Vai ter, nunca vai ser... Claro que tem gente que vai comprar do jeito que tá e tá tudo bem também, porque já exprime aquilo que ela quer, mas assim, o processo criativo, ele tem uma matéria-prima, né, que é um produto, uma madeira, uma flor, um azulejo, mas aí o que vai para essa matéria-prima? O insumo mais importante, que é o sentimento, é a história, é a memória, né, e é igual a fotografia, faz aquilo ali, aquele sentimento, aquele momento, viver para sempre, eternizar algo, sabe? Então a matéria-prima, ela é totalmente coadjuvante. Ela é 100% coadjuvante. O que a pessoa vai sentir desde a caixa para receber aquele presente até ela abrir é o que vai contar. É o que vai realmente valer. É assim, eu digo que tudo isso é supérfluo até a pessoa receber e perceber que ela precisava muito receber aquilo. Que ela realmente era necessário para a vida dela. Maria, eu queria muito agradecer a sua presença. Foi uma conversa leve, foi uma conversa tranquila e cheia de sentimentos e com muita informação também, porque a gente trouxe aqui a empreendedora, muita gente está aí do outro lado querendo dar o primeiro passo, né? E é sempre assustador quando a gente faz essa relação. E eu queria muito agradecer você ter trazido a sua história, a sua experiência para a gente, desejar muito sucesso e dizer que estamos sempre aqui, de portas abertas para recebê-la, receber o Amor com Bossa e tudo que você faz de tão bonito aí para o mundo. Muito obrigada. E me sinto em casa, viu? Estarei aqui sempre que puder, que me chamarem. E só agradecer mesmo, eu acho que é muito importante. Sempre tem um lugar em que a gente pode falar daquilo que a gente acredita, né? Maravilha. Obrigada. Obrigada a você. A gente fica por aqui e até a próxima.